Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à SR News TV. Eu sou Sandro Rocha. Uma boa noite a todos, um bom final de domingo a todos. Hoje é 19 de abril de 2020 e nós estamos aqui hoje para um programa muito especial. Eu tenho a honra de receber dois convidados aqui que vão estar conosco apresentando e falando um pouco sobre esse panorama desse título que nós colocamos aqui, O Mundo e a Sua Nova Ordem. Vai estar comigo hoje, nessa noite, a Débora Barbosa, né, que vai estar falando lá diretamente do Reino Unido, né, e também o Marcelo Brigadeiro, que está, se eu não me engano, em Balneário Camboriú. Se eu não me engano é isso, mas a gente vai falar, destrinchar daqui a pouquinho tudo isso. Mas antes eu queria agradecer a sua presença, pedir para você que se torne membro desse canal, não seja membro aqui, entre aqui na descrição, baixe nosso aplicativo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, ajude para que essa live de hoje possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Já agradeço a sua companhia, agradeço ao Clube de Afiliados, nossos moderadores que habitualmente nos ajudam aqui, o pessoal que já está se tornando membro, sejam bem-vindos. Peço para que não mandem perguntas agora, para eu poder fazer a introdução e depois, enquanto eles vão falando, hoje eu quero muito mais ouvir do que falar. A gente vai ponderando aqui, eu vou lendo algumas perguntas e perguntando para os nossos debatedores aqui, tá bom? Então, eu queria apresentar primeiramente, vamos começar pelas mulheres, né? Débora Barbosa, que tem feito um trabalho incrível na internet. Débora, seja muito bem-vinda aqui à SR News TV. É um prazer estar com você, viu? Boa noite, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E depois vocês podem acompanhar a Débora, o hashtag dela tá, o arroba dela está abaixo do nome. Sigam o canal da Débora também no YouTube, porque o que ela tem trazido para a gente de conteúdo e material é algo muito significativo pela profundidade, pela seriedade que ela faz o trabalho. Em paralelo, eu vou falar com meu brother, meu parceiro, Marcelo Brigadeiro, que eu falei que está em Balneário Camboriú. Acertei, Marcelo? Bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, Débora. Acertou, irmão. Estou em Balneário Camboriú e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, galera, não vamos perder tempo, não. Eu vou começar com a Débora aqui. Débora, o tema dessa live hoje é o seguinte: o mundo e a sua nova ordem. Começou a nova ordem mundial, Débora? Olha, eu acho que começou sim. Isso é um processo que não acontece apenas de uma vez, assim, então de repente ele vai aos poucos, ele precisa acontecer gradativamente para o pessoal aceitar sem ter uma grande revolta, o pessoal aceitar de boa. Marcelo, você acha que começou a nova ordem mundial? Sandrão, sem sombra de dúvidas, iniciou-se um movimento de domínio global, né? Eu evito usar a denominação nova ordem mundial pelo seguinte, cara. A gente sabe que a gente está fazendo um trabalho ali de formiguinha de tentar abrir os olhos das pessoas, né? E nova ordem mundial é um termo que remete, para quem não tem entendimento do que estamos passando, do que está acontecendo, remete muito à teoria da conspiração, né? Então, eu procuro dar a entender do que está acontecendo para o pessoal que me escuta e tudo, mas eu evito usar esse termo de nova ordem mundial, né? Mas entre nós aqui, sem dúvida, já começou. Mas o pessoal que está escutando, é importante mais para frente a gente destrinchar o que é a nova ordem mundial, né, cara? Lógico. Ô, Débora, aconteceu uma coisa essa semana, nessa substituição aqui do ministro da Saúde. Saiu o Mandetta, saiu lacrando, porque quando ele foi se despedir do pessoal lá, ele abraçou todo mundo, beijou, e aí estava tudo certo também, a quarentena, já não tinha mais que usar máscara. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Débora, foi que no último discurso dele, ele falou bem claro, assim, com letras, com expressões bem características: nós vamos acabar atrapalhando a nova ordem mundial da saúde. E eu tenho ouvido aqui pela América também, todo mundo falar a nova ordem mundial da economia, a nova ordem mundial de não sei o quê. Débora, o que está acontecendo? Traga luz aí do Reino Unido e o que está acontecendo, porque todo mundo resolveu agora citar essa... Eles falam por códigos, nós sabemos disso, mas de repente todo mundo começou a falar ao mesmo tempo.
Pois é, na verdade, se você analisar discursos políticos, você vai ver que teve vários momentos que foi usada essa frase, nova ordem mundial, que nem, por exemplo, tinha um discurso do George Senior, que era presidente dos Estados Unidos nos anos 90, quando você teve aquela década tão importante para a política mundial, você teve o fim da União Soviética, o começo do conflito ali no Iraque, você vê ele falando várias vezes, nós estamos entrando numa nova ordem mundial. Então essa frase ela já vem rolando há muito tempo. E assim, como eu falei, é uma coisa gradativa que para mim não existe um momento específico que você entra nessa ordem. Eu acho que nós como humanidade estamos caminhando nisso gradativamente. Cada evento que acontece, cada mudança na sociedade, a gente vai se aproximando de um controle total pelo sistema, pelas pessoas que estão no topo, controle total da gente. Agora, Débora, ainda com você aí, a questão da economia. Aqui na América, eu sigo alguns economistas que já há um ano e pouco eles estão falando, olha, está se aproximando um grande crash maior do que 29, porque não é só a bolha de 2008, nós tivemos a bolha imobiliária aqui, que deu o problema todo, né, aquela coisa dos títulos podres, aquela dívida pública insustentável, e nós chegamos agora num ponto que, por mais que o governo esteja valorizando e até dando o benefício aqui para a população, né, o povo americano, é inequívoco e é uníssono o que os economistas repetem todos os dias. Nós estaremos daqui na frente com uma recessão jamais vista. Eu não sei se você já falou sobre economia, pelo menos eu não me recordo, mas qual é o tom aí no Reino Unido? O que você acha sobre isso? A questão dessa crise global, já tinha muitas pessoas prevendo, né, vamos dizer assim, há muito tempo. Eu falei disso um ano atrás no meu canal, eu falei que tinha uma grande crise global vindo mais ou menos nesse período, porque quando você entende da maneira que o nosso sistema econômico foi criado, é muito fácil ver a quantidade de bolhas que estão se criando ao redor do mundo. Então você tem, aqui na Europa o pessoal está ficando cada vez mais endividado. O Reino Unido era um país que era economicamente forte. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2013, a situação era muito diferente do que está agora. Desde que aconteceu toda essa questão do Brexit, a gente vê investimentos caindo, a gente vê a inflação subindo, o preço das coisas subiu drasticamente, mas os salários continuam estagnados. Então, assim, a economia aqui europeia está decaindo rapidamente. Olha, cada ano que passa fica realmente pior. Então, era muito visto. Qualquer pessoa que tivesse um entendimento básico de economia ia prever que tinha uma recessão, que agora vai virar depressão, porque essa quarentena forçada, ela simplesmente travou a economia e ninguém estava esperando isso. Eu acho que nem aí os teóricos da conspiração, ninguém estava esperando um evento como esse. Então agora a gente vai ver muito mais que uma recessão, a gente vai ver uma depressão pior do que realmente 1929. E aqui a conversa é que a economia, pelo menos do Reino Unido, vai encurtar, vai diminuir por 35%, que é um número nunca visto antes. Então a gente não tem nem noção ainda da escala desse evento. Eu tenho falado isso, estou perguntando a Débora, porque aqui nós estamos com três lugares diferentes, né? Tem Brasil, Reino Unido e América. E é a mesma coisa aqui. Então, as coisas estão seguindo um padrão. Eu acredito até que está existindo alguma espécie de padrão Fibonacci, porque se você for analisar o que aconteceu em outras épocas, parece que é um clone com alguma diversificação, mas muito parecido se você pegar a época lá de Hitler, se você pegar os outros períodos onde houveram pandemias, como a peste negra, como outra, é muito parecido, parece realmente um padrão se repetindo. Marcelo, eu quero te perguntar uma coisa. 120 milhões de brasileiros se inscreveram para receber o benefício de R$600 do governo brasileiro. E a última informação que eu tive foi que 100 milhões não foram aprovados e a maioria estava em loop esperando, aguardando a ativação. Você está por dentro disso? O que você está fazendo de leitura? Depois eu vou falar sobre a questão do presidente, daquelas questões todas, mas qual é a tua leitura para esse momento? Qual é a tua percepção? Você é uma pessoa que tem uma percepção bem aguçada. O que você acha que está acontecendo? Sandrão, eu acho que, por exemplo, é curioso vocês falarem que
era possível prever o que estava acontecendo. Cerca de 2 anos, eu tenho um gestor de investimentos aqui, que é um grande amigo meu, e que o pai dele foi gestor de investimentos, mexia na bolsa, ele trabalha com bolsa desde os 15 anos de idade, o cara tem seus 40 anos já. Coisa de 2 anos atrás ele me falou: Brigadeiro, irmão, fica líquido, que daqui 1 ano e meio, 2 anos vai estourar. E aí eu falei: meu irmão, tá de brincadeira. Aí fui no escritório dele, ele mostrou os gráficos, ele falou aqui, não tem como segurar, meu irmão. É 1 ano e meio, entre um gap ali, 1 ano e meio, 2 anos e meio, vai explodir. Não tem. Vai explodir. E vai ser cruel, vai ser pior do que a última. Aí eu falei: tá bom. Aí segui os conceitos. Agora, aqui no Brasil, o que a gente está vendo é o seguinte: parece. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque se o meu gestor de negócio sabia disso, logicamente o Paulo Guedes sabia, né, meu irmão? E toda a equipe sabia. Mas parece, ao meu ver, não houve uma preparação nesse sentido, entendeu, Sandrão? E o que me deixa bem receoso é que de uma hora para outra apareceu muito dinheiro para dar o suporte que nesse momento é necessário. Mas a gente sabe que dinheiro não dá para você simplesmente imprimir papel, né? Então, esse dinheiro está vindo de algum lugar, a juros, com certeza. Então, eu fico muito receoso com a situação brasileira, cara, uma vez que essa situação da pandemia em si for sanada, eu creio que a gente vai passar por momentos dificílimos aqui no Brasil, mas dificílimos mesmo. A gente viu ali que o Fed injetou um dinheiro para vários países, inclusive o Brasil, né? O Brasil pegou ali algumas dezenas de bilhões de dólares ali, e a gente sabe que não foi no amor, né, irmão? Então, cara, eu acho que a gente vai passar um problema sério aqui, assim como no Reino Unido também eu tenho acompanhado, já morei no Reino Unido também, então eu sei como é que eu acompanhei também o início do declínio da economia do Reino Unido. Então, acho que a gente está falando de repente, aí você não vai sofrer tanto, mas vai sofrer. Mas acho que eu e a Débora mesmo, a gente está, onde a gente está morando mesmo, vai passar por momentos bem delicados, cara. E eu vejo que vai demorar bastante para se reerguer dessa vez. Eu concordo com você. Eu vou falar aqui também, o bicho vai pegar, mas antes deixa eu ler um superchat aqui do André Guedes. Um grande abraço do Rio de Janeiro, gosto muito dos três. Um detalhe, a Débora Barbosa é a prova de que mulher não precisa de maquiagem para ficar linda. Fiquem na paz. Abraço, Sandro, Marcelo e Débora. Aí, Débora, ganhando fãs, hein? Obrigada. Aí, ganhando admiradores aí. Valeu, André. Ô, Marcelo, eu acho o seguinte, o que você falou aí, aqui não tá fora, não. Aqui o bicho vai pegar. A sorte aqui é que o subsídio que o governo deu aqui, R$ 1.200 por família, se for casado, R$ 2.400, mais $500 por filho. Quer dizer, ajuda muito mais, porque o poder de compra aqui é 5 vezes maior. A moeda vale, né? Você consegue, com $100, comprar 10 bolsas no mercado. No Brasil, você consegue, com R$100, comprar uma bolsa, dependendo do que você tá comprando. Aqui o bicho está pegando. Eu tenho falado, foi muito bom você ter falado isso, porque quando eu falo do Posto Ipiranga, eu sempre falo o seguinte: o Posto Ipiranga, ele veio do mercado, ele é Chicago Boy, ele conhece a economia mundial e sempre trabalhou para os banqueiros, tá? Então, o que ele está fazendo hoje e lembrava as pessoas o seguinte: até ontem precisava arrumar $1 trilhão para a reforma da Previdência, porque se não viesse $1 trilhão, o Brasil ia acabar, e não sei o quê. E, meu Deus do céu, e foi aquele alvoroço. Arrecadou 900 bilhões, né? E de repente a gente está vendo 30 bilhões, 80 bilhões agora. Isso tudo tem um preço. Isso tudo, depois que essa onda passar, alguém vai ter que receber, né? Não vai ser uma coisa de mão beijada. Não tem almoço grátis. É isso que eu tenho trazido aqui para as pessoas. E deixo só um detalhe, mais uma vez aqui dando recado. As pessoas que têm políticos como santos, né? Como altares em casa com a figura deles, eu repito para vocês, todos eles estão com salários em dia, todos eles estão com os benefícios entrando na conta todo dia primeiro lá, bonitinho, plano de saúde, Albert Einstein, então para eles está gostosinho, tá? Agora, para a população, é linguiça daquela bem grande para o churrasquinho, né? É linguiça, tá? Então o pessoal não esquece não, porque é linguiça. Agora, Débora, só para... A gente costuma brincar aqui, Débora, com esse negócio da linguiça,
porque é o que sobra para o povo, né? A parte que nos cabe desse latifúndio, né? Débora, estocar alimentos com previsão de 6 a 1 ano, você já falou sobre isso? É exagero, não é? O que você pensa a respeito disso? Olha, não é exagero, com certeza, porque uma das coisas que está sendo debatida agora é o aumento no preço dos alimentos ao redor do mundo inteiro. Porque, por exemplo, aqui no mercado a gente está vendo escassez de alguns produtos já desde o começo de março. E eu já notei que alguns produtos também começou a subir o preço. Então, assim, é sempre bom você ter alguns alimentos não perecíveis guardados em casa, né? Um pouco também de água, principalmente o pessoal que vive no centro das cidades, que não tem horta, não tem nada, é importante. O que eu sempre falo nos vídeos é também a importância de você ser autossuficiente, de você conseguir crescer algum alimento, de você ter um espaço que permita que você não esteja dependente 100% dos mercados, porque a gente já viu que o sistema é muito frágil. Qualquer coisa pode acontecer, você pode perder o seu emprego, você pode fechar os mercados, a gente não sabe. Então o mundo está muito instável no momento. Ô Marcelo, no Brasil, tá faltando produto aí na prateleira dos supermercados ou não? Não, Sandro, faltando não, mas já teve o preço já foi reajustado e pegaram pesado. E a tendência é aumentar, né, cara? A tendência é aumentar porque, com certeza, igual você falou, o governo vai ter que buscar fechar essa conta, né? Vai, sem sombra de dúvida, aumentar tributo e o empresário vai repassar. Então, como a gente sabe que a nossa cadeia, né, do produto vinha desde o produtor até chegar no consumidor final, você passa por diversas etapas, cara. Eu já senti um aumento muito grande no valor. Minha esposa estava falando isso hoje, inclusive, que a gente está comprando a mesma coisa e gastando o dobro já. Então, na hora que começar a tentar fechar esse rombo que está sendo criado nesse momento, a coisa vai complicar, cara. Vai complicar, vai ter muita gente sangrando aí. Só para vocês terem ideia, aqui na América está faltando muitos itens ainda nos supermercados. Eu estou falando da maior empresa do mundo, chamada Walmart, né? Então, aqui você não encontra papel higiênico, que para mim só tem uma justificativa que eu fiquei demorando a pensar, mas só isso que se enquadra, deles estarem abastecendo todos os bunkers, tá, existentes. Então, alguma coisa está sendo destinada aos bunkers com quantidades absurdas que primeiro estão resolvendo o suprimento deles, para depois voltar ao normal. Por exemplo, produtos de limpeza, né, à base de cloro, não tem nas gôndolas. A carne, ela oscila, hora tem, hora não tem. Então, realmente, já está acontecendo uma movimentação atípica. Não é normal aqui nos Estados Unidos você ter esse tipo de escassez. Débora, falando de bunker, o que você pensa? Porque me parece, eu não fui atrás dessa informação, mas eu recebi de uma fonte que está também em Nova York, que me falou que está acontecendo uma movimentação atípica nos bunkers. Você fala alguma coisa sobre isso? Eu não ouvi você falar ainda. Mas tem sentido isso, não? Com certeza. Tanto que o começo do meu canal no YouTube foi justamente um vídeo que eu fiz um ano atrás falando sobre a Terceira Guerra Mundial, que é um tópico que eu tenho estudado mais aprofundadamente desde o começo desse ano. E é uma realidade totalmente possível, sabe? Eu penso, inclusive, que a gente vai ver um evento desses escalando nos próximos 2 a 3 anos. 2023 é um ano que muita gente está especulando, porque a gente está vendo uma série de eventos, né? Que nem agora a gente tem a questão dessa trava na economia, daí você vai ver... porque agora a gente ainda não sentiu os efeitos realmente de tudo isso, porque tem estímulo do governo, tem desconto nos impostos, enfim. Mas logo que começar a cair a economia, o pessoal vai estar sem emprego, sem comida, sem abrigo, o povo pode se revoltar, e isso pode levar a conflitos civis, que pode levar a uma guerra global. Então, faz super sentido o pessoal já estar se preparando, né? Quem tem dinheiro, o pessoal rico, claro, né, já deve estar com as bunkers prontas, mas é por isso que eu bato naquela tecla de autossuficiência, né? Porque você não precisa de um bunker, penso eu, você não precisa de um bunker, mas basta você ter um lugar um pouco longe de, por exemplo, né, que nem aqui no momento eu estou em Manchester, que é um lugar quente, né? A gente não sabe, qualquer momento alguma coisa pode estourar. Então eu já estou fazendo os preparativos para sair daqui o quanto antes. Mas a gente está vendo o pessoal rico, político, assim, celebridades, já estão aparentemente todos indo para os seus bunkers.
porque com certeza alguma coisa está vindo, isso eu posso garantir. Eu falo isso porque, Brigadeiro, aqui na Califórnia eu tenho um seguidor meu que ele mandou para mim o vídeo exclusivo, ele nas ruas, todas as lojas de marca, todas com tapume nas portas, todas, Yves Saint Laurent, só grife alta, eu não estou falando de loja de meia boca, eu estou falando de grifes altas. E as pessoas demoram a entender a sincronicidade da coisa. O que acontece? Essa elite, ela movimenta mais de 80% do PIB do mundo. Eles controlam tudo isso, né? Então, quando vai acontecer alguma coisa, eles são os primeiros a serem informados. Então, não justifica você ter, na Califórnia, isso foi há 1 semana e meia, 2 atrás, os caras tiraram os produtos da loja. A pandemia não justifica isso, porque se você fecha a loja e não tem gente indo, tá tudo bem. Mas por que colocar tapume nas portas de todas as lojas de grife? Aí onde a gente chega no ponto, onde essa elite, eles se conversam. Eles são um núcleo muito bem estruturado que participam dos mesmos rituais, participam das mesmas festas, e eles têm informação muito antes, até porque, se você vê os bunkers disponibilizados hoje, você tem bunker com 21 andares para baixo da terra, que custa cada vaguinha lá $3 milhões a mais barata. A mais barata, $3 milhões. Como é que eles vão para o bunker se eles não souberem antes que vai acontecer alguma coisa? Eles precisam ser avisados, né? Ó, deu ruim, pega o helicóptero aí, que a salsicha explodiu. Tem que ir lá para o bunker se esconder, porque vai dar problema, entendeu? Só que as pessoas acham que isso ainda é teoria da conspiração, que isso não existe. E aqui na América é muito comum sobrevivencialismo, você vê muito aqui, famílias que se preparam todo mês fazendo exercício, indo até o seu bunker particular. Marcelo, você conhece sobre esse assunto? Você está por dentro disso? Você acha que a salsicha vai voar? A gente está próximo a um evento global maior do que esse ou não? Cara, eu vejo assim, ó, nesse momento, né, e tende a se tornar cada vez mais perigoso o momento, eu enxergo o mundo tá lotado de querosene, meu irmão, tá faltando só uma faísca mesmo para explodir, porque a gente tem uma questão sanitária muito importante, que já está se iniciando um processo econômico muito importante que vai perdurar por muito mais tempo que o sanitário, inclusive. Com isso, os ânimos ficam acirrados, né? A gente tem aquela polarização que sempre teve ali, Oriente e Ocidente, cada vez mais inflamada, porque hoje, com o advento das redes sociais, a pressão por atitudes do governo é muito maior, né? Então, a gente vê o povo pedindo uma retaliação à China o tempo todo. E, meu irmão, o Trump é um cara que ele tem a postura diferente do Obama, né, completamente, em relação a... Ele não é muito de levar desaforo para casa. E a gente sabe que, na verdade, o Brasil é um moleque de recado em meio a um jogo de gente grande, né, meu irmão? A gente participa mais observando que qualquer outra coisa. E eu vejo as tensões escalando, né, cada vez mais, né? Estamos no meio de uma queda de braço. Eu não me recordo, Sandrão, de outro momento onde tivesse tudo tão propício para dar uma merda grande. Eu tenho 37 anos, eu não me recordo. Eu lembro quando eu era mais jovem, na época da Guerra do Golfo, o pessoal ficou meio preocupado e tudo, mas nada que, né, nessa escala, né, cara? Então, eu acho que é inevitável, né, cara? Você vê que os ciclos ao longo da história, né, já estamos muito tempo sem passar por uma coisa de grandes dimensões, né? Então é inevitável que a gente passe. E eu acho também que tá tudo propício, o momento tá propício. Vai explodir a salsicha, igual tu fala aí. Débora, é o seguinte, dezembro, todo mundo estourando champanhe, Happy New Year, 2020, bênção, todo mundo felizinho, beleza, lá. E eu tava de olho lá na China, o bagulho explodindo lá na China, eu já assim, olho de Mônica, né? Olhando assim, falei, vai dar ruim. Por quê? Nós estávamos no Ano Novo Chinês, 2 milhões de visitantes das famílias chinesas viajaram para a China. Eu fiz um cálculo rápido na cabeça, falei, isso vai dar problema,
porque essas pessoas vão ter que voltar para o lugar. Lá está infestado, alguém vai trazer esse presuntinho na mala, né? Aí beleza, estou aqui olhando, observando, vem janeiro. No dia 1º de fevereiro, eu liguei para... No dia 30 de janeiro, eu liguei para a Amazon, né? Fiz a compra online, comprei 6 máscaras, parece... Aqui se explodiu uma guerra nuclear, eu tô bem pra caceta, porque eu comprei uma máscara aqui, cheguei em casa, a minha mulher, tu é maluco, tu é exagerado. 6, comprei filtro, é aquela do Breaking Bad, né? Chernobyl total. Aí comprei aqui, nego me chamou de maluco aqui. Abri uma live intitulada Carnavírus. Isso dia 1º de fevereiro. A live está gravada aqui no canal. Nós estamos com 6.300 pessoas online aqui. Pessoal, se inscrevam no canal da Débora e do Marcelo Brigadeiro, hein? Vamos ajudar todo mundo aqui. Tá aqui na descrição aqui deles aqui. Aí o que acontece? Meus amigos, soltei lá, eu falei, ó, esse carnaval não poderia acontecer. Por causa disso, dei o alerta. Muitas pessoas aqui que me seguem compraram a máscara. Quando eu estava ainda centavos, era 80 centavos uma máscara. E aí veio o carnaval, todo mundo, aquele amor todo gostoso, todo mundo se esfregando, aquela coisa toda bonitinha e legal. Pandemia, explodiu. Todo mundo desesperou, apavorou. Só que o que está me chamando a atenção é que, graças a Deus, os números do Brasil estão bem pequenos em relação ao que aconteceu na Itália, o que aconteceu aqui em Nova York, que explodiu. Aqui em Nova York está terrível. Na Califórnia e tal. Só que uma coisa no Brasil está me chamando a atenção e está me incomodando. Vários seguidores do canal, eu fiz uma live há 2 semanas atrás, e eles foram me mandando, Sandro, olha aqui na minha cidade, ó, hospital vazio. Olha aqui, ó, hospital vazio. Olha aqui, ó, hospital vazio. A gente tem uma incidência maior em São Paulo, dos casos, mas nada que justifique eles pegarem estádios como o Pacaembu, criarem um grande centro de atendimento. Agora, no Maracanã, ao lado do Maracanã, uma mega estrutura, como se preparando para algo muito maior que não está acontecendo. O que eu penso? Com toda a previsibilidade, vamos lá, eu sou o gestor do meu país, eu vou olhar por praças ali. Quando atingir, sei lá, 50% de ocupação nos hospitais, é hora de eu montar a minha estrutura de backup. Mas isso foi criado antes de nós termos os números que comportassem esse tipo de entendimento. Débora, aí no Reino Unido, pelo amor de Deus, está acontecendo a mesma coisa ou é só no Brasil? Está acontecendo a mesma coisa. Quase todas as cidades aqui estão reportando hospitais vazios, hospitais assim com capacidade para 4.000 pacientes, tendo 19 pacientes. Uma coisa assim que não bate com os números que a mídia daqui fala, porque a mídia aqui, né, a BBC, todo dia ela tá falando a mesma coisa. Então você aumentou o número de doentes, aumentou o número de pessoas hospitalizadas, aumentou o número de mortos, mas assim, cadê essas pessoas? Porque, inclusive, eu moro perto de um hospital, eu sempre costumava escutar ambulância o dia inteiro, aquilo era 5, 6 vezes por dia. E desde que começou essa quarentena, eu não escutei nenhuma vez. Uma coisa que eu acho assim, não faz sentido pra mim. Alguma coisa está muito estranha. Eu acho assim que, bom, independente se o vírus foi uma arma biológica ou o que está por trás desse vírus, eu acho assim que isso vai muito além de apenas um problema de saúde. Isso, sem sombra de dúvidas, faz parte de um esquema maior, é uma agenda maior que a gente ainda não está conseguindo entender porque a gente não tem informação privilegiada, né? Nem essas pessoas que fazem parte aí da elite, mas com certeza tem coisa muito estranha. Eu acho que a gente tem que esperar ou um outro vírus mais potente ou um evento como uma guerra nuclear, algo que fosse matar várias pessoas, porque a gente vê que nem a FEMA, né, se preparando com caixões, a gente vê aqui também hospitais surgindo do nada. Na China, inclusive os hospitais que foram construídos, então, em uma semana, eles mais parecem prisões do que hospitais. Então, tem muita coisa estranha, isso é com certeza. Agora, Marcelo, o que você acha em relação a isso? Porque aí no Brasil, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas onde você mora aí, na região do Sul, aí está acontecendo também isso ou não? Cara, aqui, por exemplo, Balneário Camboriú foi uma das primeiras cidades de Santa Catarina a montar um hospital de campanha, né? Não chegou a lotar todos os leitos que foram preparados, tá? E eu comecei a analisar isso, e sempre que eu pego uma coisa para analisar, Sandrão, eu pego primeiro o que
a narrativa que é vendida pela mídia, depois eu traço uma narrativa completamente diferente na minha cabeça, que seria a antítese disso, e aí eu vou pegando todas as nuances entre as duas para tentar formular meu pensamento. O que eu acho que pode ser? Tá? A gente tem alguns aspectos, né? A minha formação na área de saúde, né, cara? Então eu tenho um pensamento assim um pouco mais diferente. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o Brasil, e até digo isso, na questão sanitária, se não fizerem uma cagada muito grande agora, né? Na questão sanitária, o Brasil tem tudo para sair desse problema sendo muito mais respeitado do que quando entrou, porque a abordagem brasileira foi profilática, na verdade. Enquanto estava, antes de explodir tudo, as medidas que foram muito criticadas por muita gente, mas as medidas adequadas foram tomadas. Porque qual que é a realidade em relação a essa doença? Não importa o que digam, a verdade é a seguinte: é uma doença que a gente não sabe absolutamente nada a respeito. Inclusive, eu tenho acompanhado algumas publicações no Daily Mail, que é aí da terra da Débora, e inclusive vários médicos dos hospitais de Londres têm relatado que eles ainda não conseguiram traçar um protocolo terapêutico porque eles estão aprendendo a conhecer a doença ainda. Porque lá de onde veio a China mentiu sobre absolutamente todos os dados e números a respeito dessa doença. Então, o mundo se preparou para uma doença quando chegou, por exemplo, a última notícia que eu li anteontem é que já tem uma corrente de médicos achando que não é adequado você usar o respirador logo de cara. Porque, segundo eles, isso aí é o pessoal o Hospital de Londres, Nova York, Milão, chegaram à conclusão que uma vez que você intuba o paciente, ele definha muito rápido. Então, claro, eles estão procurando outras... A bactéria vai para dentro. Então, e aí eles estão achando estão recomendando uma abordagem menos invasiva. Então, qual que é a realidade? A gente tem uma doença assustadoramente transmissível numa velocidade absurda, né? É um vírus que sofreu uma mutação, logo, ele consegue se ligar à célula do homem 4 vezes mais fortemente do que o outro vírus da mesma família do coronavírus que causou aquela SARS, né? Números que, fizeram a comunidade científica preparar para uma realidade que não é a realidade. Então, ou seja, o que eu vejo aqui no Brasil, cara? O Brasil tem algumas coisas que, inclusive, tem algumas linhas de pesquisa em relação à incidência de sol, vitamina D, que isso foi algo que eu tive acesso quando eu morava em Liverpool e explodiu a gripe suína. E aí o pessoal lá do Imperial College mesmo publicou no PubMed um artigo dizendo que o Reino Unido sofreu muito com a gripe suína porque quase não tem sol. Então, já recomendavam a vitamina D. Então, o Brasil tem algumas características que são só nossas que podem estar auxiliando, junto à abordagem profilática. Agora, como você bem citou, e a Débora falou muito bem também, independente de ser uma arma biológica ou não, que está sendo usado magistralmente pela China, tá, isso é óbvio, né? Você vê, o primeiro país que retomou 92% das suas atividades econômicas já, eles deviam, né, como uma mitigação, uma medida mitigatória, deviam estar doando máscaras e etc. Os caras estão vendendo o olho da cara, já com reagir, virou um grande leilão mundial por insumos hospitalares, e a China que produz isso tudo. Então, o que está sendo usado está, meu irmão. Isso é sem sombra de dúvida, né? E agora, cada dia eu vejo os Estados Unidos engrossando o tom para responsabilizar a China cada vez mais. Anteontem eu estava lendo também uma matéria que foi publicada na Fox News, um cara aí, dos mais altamente condecorados do Pentágono, das maiores patentes, o cara dizendo que em 2018 o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos recebeu um alerta em relação a um laboratório de Wuhan que estava fazendo experiências com morcegos e coronavírus. Então, quer dizer, meu irmão,
Porra, como é que a gente vai... É aquele negócio, a gente não tem acesso a muita informação, né? A gente vai saber disso aí mais para frente quando alguém que está fazendo parte do esquema estiver perto de morrer, estiver na hora de bater aquele arrependimento e resolver escrever um livro. Aí a gente vai saber, né? É assim que acontece as coisas, né? Eu fico pensando o seguinte, tanta coisa gostosa para comer, porra, um pão francês, uma baguete, o cara vai comer morcego, porra. É um negócio que você não consegue entender, cara. Mas deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, no superchat aqui que a galera foi mandando, agradecendo o novo membro aí, Tony Silva, obrigado. O Kleber Souza tá falando, vocês três são maravilhosos, mas a Débora é espetacular. Um show de conhecimento, parabéns, Débora. E um grande abraço. O Fiéis Soldados aqui tá falando, sou enfermeiro e trabalho no CTI dos 20 leitos vazios do Covid. 20 leitos vazios do CTI. Sérgio Suporte está falando, vai rolar a bigodada. Começamos a falar aqui desse assunto. Esse sistema aqui começa a bigodar. O André Guedes de novo. Qual a visão dos três depois dessa pandemia? As pessoas vão passar a buscar investimentos mais seguros, como, por exemplo, ouro, imóveis, porque a Bolsa já era instável e mais do que nunca será assim, certo? O que vocês acham? Já vou falar sobre isso. Estamos com 7.600 pessoas na live aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. Mas eu quero chamar os dois agora. Abriu, estava aqui, nós três aqui tomando um café, uma água, de repente, pum, uma nave espacial chegou com cabeça de tangerina, baixou, abriu a porta, entrou eu, Débora e Marcelo Brigadeiro e pum, fomos voando, chegamos lá em janeiro. O tempo voltou, fomos lá para a reunião de Davos, né, onde eles sentaram na mesa, aquela mesa bonita, cafezinho, ali estava todo mundo, estava o China, tava o cabelo cor de fogo, tava todo mundo lá bonitinho, brincando, conversando, e de repente Davos acabou e as pessoas não quiseram falar sobre o desfecho, porque geralmente é assim, como é tanto problema e a imprensa é responsável por manter a engrenagem com a tua atenção totalmente disperso, ou seja, o cara fica fazendo malabares, aí vem a mulher que come fogo, aí vem o mágico, aí vem o macaquinho com a bicicleta, e tu fica distraído, né? E por trás do pano vermelho, eles estão largando a salsicha lá em todo mundo. O que aconteceu? Eu fui ler o relatório. Relatório claríssimo de janeiro, o desfecho de Davos. Vamos startar de uma vez por todas a inteligência artificial. Essa foi a ordem. Eu comprei uma revista aqui da New York Times que vem mostrando ponto a ponto o que eles vão fazer em cada área. Nós vimos a 5G, várias torres sendo startadas no mundo inteiro. Nós vimos de uma maneira sobrenatural vários satélites enfileirados, uma quantidade absurda jogada no Elon Musk aí fazendo sua brincadeira pirotécnica. Débora Barbosa, essa inteligência artificial, você tem dúvida? Como é que está essa repercussão aí? Eles estão falando muito ou estão ocultando também tudo isso que está acontecendo? Aqui está bem aberto, tanto que o discurso do Boris Johnson, o primeiro-ministro daqui em setembro do ano passado nas Nações Unidas, ele falou justamente isso, ele focou 100% na nova era digital, o que inclui não só a inteligência artificial, mas como também o 5G, a internet das coisas. E tanto que aqui boa parte das casas que estão sendo construídas, os apartamentos, eles já vêm com o Smart House, né? Que seria então essa casa inteligente. O pessoal já está começando a conectar tudo. O negócio da eletricidade que você mede, eletricidade, já são meters inteligentes, já estão conectados à internet. O 5G já está instalado em boa parte dos bairros em cidades como Londres, Manchester. Então aqui já está super avançado, o pessoal já... Assim, eu sinto que tem muitas pessoas que estão aceitando tudo facilmente. Eu tô com o pé atrás a respeito dessa tecnologia, por quê? Tanto que eu até escrevi um livro em 2018 que está disponível no Amazon, que eu falo sobre a coleta de informação que as corporações vão fazer, que já estão fazendo também, mas qual é o mais nome do ainda livro, com a Débora? inteligência Fala artificial. o nome do livro para o pessoal poder achar na Amazon. Knowledge is Profit, que significa conhecimento é lucro, está em inglês apenas ainda, eu quero depois traduzir para o português. Mas é praticamente falando como as corporações, que às vezes a gente pensa, poxa, por exemplo, eu tô lá no Facebook, eu tô no Instagram, é gratuito, né? Não é gratuito, você tá pagando com as suas informações. Então,
E isso vai muito além do que apenas você receber propagandas personalizadas. Isso envolve a questão da inteligência artificial, porque o que é a inteligência artificial? É um software que tem todos os padrões de comportamento do ser humano online. Então, eles gravam todos os seus movimentos para usar depois, mais tarde, na tecnologia e prever também o seu comportamento. Então, é uma coisa assim, muito perigosa, porque a gente está dando um acesso que nunca foi dado antes em termos de a nossa privacidade. Vai ser assim uma vigilância tão constante que nós ainda não temos noção. Por exemplo, se eu desligar o meu computador e o meu celular agora, eu estou livre da vigilância, mas nos próximos anos, com a questão do 5G, da inteligência artificial, você não vai conseguir escapar, porque a tua geladeira vai estar conectada à internet, a tua máquina de lavar vai estar conectada à internet. Isso são coisas que eles já estão preparando o terreno, e nessa década a gente vai ver isso sendo instalado, pelo menos em países já desenvolvidos, né, aqui na Europa e tal. Pode ser que demore um pouco mais para chegar no Brasil, mas vai chegar também, pode ter certeza. Ô Marcelo Brigadeiro, você que é um cara que está ligado à arte marcial, tem uma equipe que você treina e tal, o que dessa inteligência artificial você tem percebido na prática já que favorece, sei lá, performance, alguma coisa nesse sentido? Porque eu vou para 2018, eu tomando um café na minha casa com a minha esposa eu uso a plataforma da Maçã e a minha esposa usa da Galaxy, né? O que é? É o robozinho, uso o robozinho. Aí eu estava tomando um cafezinho, comendo um bolo e tal, conversando com a minha esposa, amor, a gente tem que preparar as coisas para os Estados Unidos, tal, papapá. Ela pega o telefone e abre exatamente o tema que a gente estava conversando ali, já estava ali, ó, na cara do Google. Marcelo, tu tem percebido isso? Alguma coisa está te chamando a atenção no teu segmento, não? Cara, eu ia te falar isso, essa história que você narrou, eu ia te falar que aconteceu comigo coisa de 6 meses atrás, ou menos. Não, 6 meses atrás, mas no final do ano passado. Eu estava aí nos Estados Unidos e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu conversando com um cara e eu falei, pô, bicho, tem que fazer, eu tenho que procurar isso aqui, falando um assunto lá. Quando meu irmão, mas veio de cara, sabe aqueles comerciais de Facebook? Foi eu abrir o Facebook, já veio para você, e já jogar. Eu já tinha percebido isso outras vezes, né? O que está acontecendo, Sandrão? Logicamente, o que é vendido para o cidadão comum é a comodidade, né? Realmente é uma maravilha. Só que nada é de graça, né, bicho? E com certeza isso tudo vai ser usado como mecanismo de controle. E o que é importante que o povo saiba é que, primeiro de tudo, graças a Deus, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, né? Graças a Deus o Brasil é menos desenvolvido nessas áreas, vai demorar mais para chegar aqui. Mas é um caminho sem volta, você não tem como você voltar atrás, não tem como você evoluir tecnologicamente. E a pressão é muito grande e vai acontecer no mundo inteiro, sem sombra de dúvida. E o que é importante que as pessoas abram os olhos é que não interessa se é o nosso presidente hoje que está à frente do país, se é A, se é B, se é C. O sonho de todo governante é ter controle total e irrestrito dos seus cidadãos. Esse meu irmão, é óbvio, né? Então, é uma tecnologia que chega, ela é muito fácil, ela é muito palatável para o ser humano, porque, pô, meu irmão, a comodidade, a alegria. Só que ela tem esse outro lado e que os políticos abraçam com muita vontade, porque é muito conveniente para eles também, né, Sandra? Então, cara, a gente estamos caminhando para a vida de gado mesmo, né? E é um caminho sem volta, não tem o que você fazer. Controle social. Eu vou só lembrar vocês Total. aqui. Controle social. Vou só lembrar vocês aqui, mas antes deixa eu agradecer os novos membros aqui, o Gustavo Rondina e o Fute 10 Brasil. Obrigado. Olha aqui, esse documento aqui, eu vou abordar essa semana nas lives aqui, ó. Eu achei, tá? Isso aqui é um documento impresso diretamente do site da Justiça Brasileira, tá? É o decreto, achei, gente, 10046 de 2019, 9 de outubro de 2019, e o decreto 10047 de 2019, de 9 de outubro. Aqui está o conteúdo que o presidente assinou, dando total liberdade para a violação dos nossos dados. Eu vou trazer essa semana aqui
para a gente fazer esse estudo, porque está aqui, né? Eles já se programavam muito antes, já era uma coisa antecipada, e nada do que está acontecendo ao acaso, né? Eles estão realmente fazendo o que precisa ser feito. Deixa eu dar um beijo aqui para minha sogra, que agora virou membro aqui. Obrigado, minha sogra, um beijo. Outro vascaíno aqui, ó, Igor Martinez, também membro agora do canal. Parabéns, nós estamos com 8.250 pessoas. Débora, eu sem querer pautar agora, o que você acha mais importante para esse momento, para a gente poder estar refletindo? Coisas que a gente não falou até agora, que eu sei que a Débora daqui a pouco ela tem que se despedir, porque lá o fuso horário, o olhinho dela já está assim, ó. Ela está quase dormindo já. Débora, o que você gostaria de trazer aí para dar esse incremento para a gente, da tua observação? Agora eu queria deixar você livre. A live é sua aí para você poder trazer para a gente aquilo que você está aí. Pô, mas ele não fala nisso. Fique livre aí. Então, eu quero complementar um pouco ali no que você falou do Bolsonaro ter assinado essa legislação e permitir a questão muito parecida do que a gente vê na China agora do crédito social. Isso mostra pra gente o que eu já venho falando há muito tempo, que a questão da política, do sistema político que a gente tem hoje, ele é uma ilusão. A gente às vezes acha que tal político vai fazer a diferença. Só que a verdade é que muitos deles estão de mãos atadas e tem que seguir com a agenda, porque essa questão da nova ordem mundial, essa questão do controle global, isso vai muito além do que apenas o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. É algo que já vem sendo planejado há muito tempo e por todas as nações, né? O controle não é uma pessoa de uma nacionalidade específica. Então, assim, o que a gente vai ver agora é cada vez mais afunilar essa questão do controle e a gente vai perder cada vez mais liberdades. Por exemplo, a questão de que nunca vai voltar a ser o que era antes a sociedade que a gente vive. Eu posso ver que as pessoas já mudaram seu comportamento, as pessoas já têm medo de socializar que nem antes. Então, assim, já foi feito um trabalho muito forte, principalmente pela mídia, para criar todo esse medo nas pessoas, e isso vai danificar a longo prazo não apenas a economia, mas a maneira como a gente vive como sociedade. E eu penso particularmente que a gente está caminhando com tudo isso que vem acontecendo para um grande colapso da sociedade, que o meu medo é a questão de guerra, a questão da sociedade estar tão quebrada, as pessoas estão revoltadas, sem comida, sem dinheiro, que a única opção ali seja criar um caos tão grande que você tenha um conflito global, né, uma terceira guerra mundial, algo assim, e depois disso você consiga restabelecer a ordem vindo do caos. Então, esse é um tema que a gente vê se repetindo muito na história. Quando você mesmo falou ali que a gente vê uma simetria de eventos acontecendo, a verdade é que a história se repete, sempre se repete. Se você quiser prever o futuro, basta você olhar para o passado e ver como países e líderes se comportaram, porque isso, né, depois o pessoal diz que é teoria da conspiração, mas não é. Se você estudar a história, se você ver como as coisas vêm acontecendo, você pode ver que existe um padrão, sim, e existe uma mão invisível por trás de tudo isso, tanto que essa é a questão do motivo de eu ter começado o canal e tudo isso, porque ao estudar organizações de espionagem, que nem a própria CIA, enfim, você percebe que realmente tem forças invisíveis que nós não vemos, que nós não aprendemos nos colégios, que nós não escutamos na mídia. Isso você pode ter certeza, tem forças aí direcionando o caminho da humanidade e nós não temos escolha se não seguir, a não ser, claro, se você tentar fugir do sistema, mas daí você vai ter que viver sem a tecnologia, você vai ter que viver de maneira muito, muito mais difícil, sem o conforto que a gente tem hoje. Então, tudo depende do que você dá mais valor, se é o conforto ou se é a liberdade, porque o que eu tô vendo é que a gente está perdendo a nossa liberdade. Infelizmente, esse é o caminho aparente, e por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho, né? Falando e tentando alertar as pessoas para que o máximo tenha consciência de que o mundo não é como nos é mostrado. Muita coisa aqui, muita coisa tá errada e a gente tem que tentar ao máximo buscar esse conhecimento, porque infelizmente a grande mídia, o sistema não divulga isso pra gente. Então, por isso a importância desse tipo de trabalho. Uma coisa que é fato e eu quero trazer para vocês. De um lado, nós temos aqui essas situações todas acontecendo,
nós temos hospitais de campanha estabelecidos no mundo inteiro, toda hora, que não há justificativa, não é pela uma pandemia. Nós temos um crash econômico acontecendo às vésperas de uma recessão global. Isso é o que apontam os dados, as estatísticas, todos os economistas estão falando. Quando eu falo isso, eu não estou falando do que as emissoras de televisão falam, porque elas são todas do mesmo sistema. Se você pegar o David Icke, ele vai falar aí sobre a BBC, ele vai falar a mesma coisa, é a mesma coisa a CNN. E todas os donos dessas empresas, e no Brasil, vocês sabem, todos pertencem a um grupo, né? Então eles vão falar, o aspecto da notícia vai ser todo em cima dos interesses que eles querem passar, e não disso que a gente está falando. Só que tem uma coisa acontecendo de forma muito sorrateira nessa mão invisível que a Débora está falando. Eu costumo falar que é a sombra do capiroto, do rabudo, né? A sombra o governo das sombras, né? Os principados, as potestades que comandam esse mundo aqui por enquanto. O fenômeno é que em Jerusalém, nesse exato momento, eu não sei se as pessoas sabem, mas a figura rabínica é muito característica, porque o rabino é alguém que tem uma visão sobre a Torá muito clara. Então lá você tem as casas de rabinos, né? Então tem o rabino Marcelo, por exemplo, ele tem uma interpretação da Torá que eu gosto mais da visão dele sobre a Torá. Então eu sigo a casa rabínica do Marcelo, ou a Débora, botando aqui como se fosse um outro rabino. Eu sigo a Débora porque ela tem uma visão. Só que existe um rabino lá que é tipo uma unanimidade, é o maior de todos. E esse já afirmou que o Messias deles já está vivo e está prestes a se pronunciar. E nós não podemos fazer uma desassociação para quem crê ou para quem não crê. O fato é que se você ler a Bíblia como um livro só, o maior best-seller do mundo, você vai ver que a sincronicidade do que ela traz, toda está acontecendo ao mesmo tempo. E lá está previsto, porque nós temos duas histórias em paralelo. A história do povo cristão, que nós somos os gentios, né? Nós somos judeus de nascença, mas somos gentios alcançados pela graça, e tem o povo judeu, que não reconheceu na figura de Jesus Cristo, naquela época, o Salvador. Eles ainda esperam o Messias deles. E esse rabino, que é a maior autoridade em Jerusalém, está dizendo que ele já se encontra lá e em breve fará a sua aparição. E a Bíblia fala que esses eventos irão acontecer exatamente nesse momento cataclismático que nós estamos vivendo, de colapso da economia, guerra, rumores de guerra. Essas associações estão acontecendo de uma forma perfeita e o momento nunca foi tão presente, ao ponto de vários estudiosos da Bíblia, várias pessoas que têm credibilidade também no Brasil e outros lugares do mundo, são unânimes em dizer que nós estamos no princípio das dores. Marcelo, o que você acha sobre isso? Você consegue fazer essa ligação? Tem sentido ou não? Pô, sentido tem, né, Sandrão? Sentido tem, sem sombra de dúvida. Eu, na verdade, cara, eu procuro fazer uma... Eu não sei, porque a parte da religiosidade, ela me deixa mais pro meu lado emotivo da coisa, entendeu? Então, quando eu busco analisar a situação agora, eu tento analisar de uma forma fria, tá? Uma forma fria. Porque, para que a minha igual você falou, eu acho a Bíblia mesmo se você encarar somente como um livro, eu acho algo magnífico, porque é um livro que você pode ler 5, 6 vezes em 6 momentos diferentes da tua vida, e cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação que cabe ao momento que você está vivendo. Então, só que ao mesmo tempo, Sandrão, olha só, eu tenho uma impressão que até é um pouco polêmica. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em tudo que está escrito, seja no Torá, seja na Bíblia. Por quê? Porque a gente há pouco mesmo, a gente estava falando agora de sociedades secretas, etc., e da mão de como a gente é manipulado o tempo todo. E foi assim desde que o mundo é mundo, né, cara? Então você imagina o quanto que esses livros não podem ter sido manipulados também. Então, bicho, eu procuro fazer uma cisão entre a minha parte religiosa e a minha parte analítica das coisas. Eu tento não envolver a religiosidade por conta disso, Sandro. Eu tenho muita dificuldade de acreditar
que a gente está tendo acesso à íntegra das escrituras, como elas foram feitas, sabe? E eu digo, e muita gente fica chateada quando eu falo, mas a Igreja Católica teve um período de trevas muito grande, onde foi a maior organização terrorista do mundo durante muito tempo. E a gente viu impérios e impérios fazendo uso da religião como estratégia de dominação também, como ferramenta de dominação. Então, por isso que nesse momento eu procuro fazer uma análise mais afastada um pouco da religiosidade. Mas que tem sentido, logicamente tem. Se você for realmente traçar um paralelo entre o que está acontecendo, você encontra algumas passagens na Bíblia que expressam muito bem o que está acontecendo, né, cara? Mas eu, particularmente na minha análise, eu procuro afastar um pouco a parte religiosa. Maravilha. Olha, cumprindo o nosso acordo aqui, Débora, chegamos a 1 hora de programa e eu queria te agradecer porque você está cansada. Queria dizer que seu trabalho é incrível. Conte sempre com a nossa TV aqui para o que você precisar. Divulgar qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, você tem agora o meu WhatsApp direto. Eu queria te estimular a continuar fazendo o seu trabalho. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, nós aqui estamos à disposição para poder dar voz e vez ao seu canal. Recomendo o canal da Débora, para quem não conhece o trabalho dela. Muito obrigado e eu queria que você deixasse suas considerações finais aí. Bom, muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo apoio. E realmente não é fácil fazer esse trabalho, né? Como Sandro, você mesmo deve saber, é complicado às vezes, é difícil, as pessoas muitas vezes não estão prontas para escutar que o mundo não é da maneira que elas imaginam, mas a gente segue firme. Eu acho assim, que é um trabalho muito importante e, em visto a situação do mundo, acho que a gente está vivendo um momento tão histórico que às vezes é difícil compreender a magnitude de tudo que está acontecendo. Mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer essas lives, né, da gente debater. Eu acho muito importante aí essa troca de opinião, até porque o povo quer informação, o povo está buscando conhecimento, principalmente o povo brasileiro. Eu estou vendo aí que tá aumentando o interesse nesse tipo de informação. Então, nossa, eu fico super feliz de ter a oportunidade de estar aqui hoje e pode contar comigo também, com o meu apoio, e vamos continuando, né? Ô, Débora, eu tenho orgulho. Se eu fosse uma menina, eu seria do seu fã-clube, porque uma mulher nova, jovem, estudiosa, você é uma pessoa que tem uma inteligência absurda, você é estudada, você fala coisa com propriedade, você estuda. Eu, se fosse menina, estaria no teu fã-clube, sem dúvida nenhuma. Você é um orgulho, como uma brasileira que ganhou o mundo, jovem, livro publicado. Obrigada. Você realmente é um exemplo para as mulheres. Parabéns, conte sempre com a gente aqui, tá? Ó, eu vou querer continuar com o Marcelo aqui, a não ser que ele queira sair. Me despedindo da Débora aí. Débora, sem palavras, muito obrigado pela tua participação, tá? Obrigada a você. Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Valeu. Marcelo, você vai poder ficar com a gente mais um pouco? Bora. Bora, porque eu vou entrar em Brasil agora. Agora é tiro, porrada e bomba, hein? Vou entrar em Brasil aí pra gente falar um pouquinho desse contexto do Brasil. Mas antes, deixa eu dar uma lida aqui. O Eli Santana tem um canal mostrando algum vídeo de milhares de carros de guerra que estão sendo transportados de trem, de navio. Segundo ele, vai acontecer alguma coisa esses dias que não é do nosso conhecimento. Eu também já vi essa quantidade de vídeos, sim, tem sentido, tá? Eu até vou falar com o Marcelo sobre isso aqui. Docinho Colorido, obrigado. Fala do projeto Bluebeam, que o Meteoro tem tudo a ver, por favor. Bluebeam a gente vai falar no final. E o Michel Machado também, que é nosso membro novo aqui. Marcelo, seguinte. O que está acontecendo no Brasil, parceiro? Eu vi no outro dia, aconteceu uma coisa interessante, né? O presidente deu uma declaração, foi até um furo da CNN, chegou lá, esticou o microfone para ele, e quando a gente achava que estava tudo calmo, o mar estava calmo, flat, para quem gosta, para playboyzada do surf aí, o mar estava flat, né? Ele vem, cara, e solta uma metralhadora em cima do Rodrigo Maia, que a gente já conhece quem. Aquela galera ali, ninguém aqui tem dúvida não, é tudo ratoeira, né? Não tem dúvida. Mas estava tudo calmo, aí de repente explodiu. Aí hoje eu estava almoçando, tudo bonitinho, cenário bonito, estava tendo uma manifestação lá dos intervencionistas lá em Brasília.
Ele foi lá e foi dar um discurso na passeata de intervenção, cara. Como é que ele quer que a imprensa fique? Que fique todo mundo, não, vamos fingir que a gente não viu. O que está acontecendo aí, cara? Cara, realmente, o presidente, ele é... Assim, sabe, eu sou um cara que eu preciso estar sempre no meio da guerra também. Eu preciso estar... Se eu fico 2, 3 dias sem brigar, sem discutir com ninguém, minha vida não anda. Eu preciso dessa energia. Só que eu não sou presidente da nação, né, meu irmão? Eu posso me dar o luxo de fazer isso. O nosso presidente, ele tá sempre brigando também, né, bicho? Eu não sei se ele se alimenta dessa energia, não sei o que é. Ou volta naquilo que a gente falou na outra vez que a gente fez a live. Ou existe uma verdadeira falta de assessoramento, né? Uma assessoria qualificada que consiga segurar um pouco, porque o cara, ele não está mais... Eu vejo ele ainda com o presidente, com a postura que ele tinha, enquanto ele era deputado federal, e gritava sozinho no meio de outras 500 e tantas vozes. Só que agora não, agora ele é a voz, né? Ainda que tudo bem, que as suas decisões tenham que passar pelo parlamento, tudo, mas aí esse jogo ele tem que ser feito de forma indireta, não pode ser o presidente fazendo isso. É por isso que ele tem no parlamento, ele tem uma base de sustentação, né, ele tem os seus deputados e seus senadores ali, para acamparem esse tipo de guerra, né? Então, o presidente ele tem uma facilidade muito grande de arrumar briga, né, cara? E nesse momento é um momento que a gente não tem que brigar. Eu gosto da briga, mas nesse momento não é um momento de brigar. Esse momento é um momento de ser sóbrio, de ser controlado. Você, né? você acha que o presidente tem alguma má intenção? Sinceramente? Nenhuma. Nenhuma, eu também. Eu acho... Não. Você acha que ele é um cara que não é um patriota? Você acha que ele não é um patriota? Porra, que isso. Ao contrário. A minha opinião, a pessoa Jair Bolsonaro, o cara é fantástico, é um cara de bom caráter, é um cara bem intencionado, é um cara que realmente ama o país, é um cara que realmente está disposto a dar a vida pelo país. Isso eu não tenho dúvidas. O dia que eu tiver dúvida disso, eu retiro meu apoio na hora. Exatamente. Agora, que ele tem ações precipitadas enquanto chefe máximo da nação, isso também é inegável. Né? Então, que a gente estava falando ainda há pouco a respeito da questão que a gente vive hoje no mundo. Eu procuro, sempre que eu vou analisar uma questão, cara, eu tento matar todos os meus sentimentos. Eu tento analisar da forma mais... Se eu sentir que eu estou sentindo um pouquinho, eu estou sendo um pouquinho influenciado por alguma emoção, eu paro minha análise, espero o momento que eu esteja mais sóbrio. Porque aí você vai cair no que eles estão fazendo agora, na paixão. Aí na paixão ninguém analisa nada. Exatamente. Então, cara, eu vejo que o presidente ele precisava de alguém do lado dele ali, alguém que ele confiasse, e alguém que não fosse um aproveitador, que quisesse somente, né, utilizá-lo como trampolim também, para segurar a onda dele algumas horas, né? Porque é complicado. Cara, é o que eu falo, Marcelo, eu não consigo ver maldade no Jair, cara, eu não consigo ver uma tendência dele de querer prejudicar ou de fazer. Para mim, ele é mal assessorado, desde o início eu falei isso. Para mim, ele tem uma equipe péssima do lado dele, que não consegue controlar ele, e ele, como presidente, precisa ter uma junta, não é nem uma pessoa, duas, né? Ele precisa ter um conjunto de pessoas ali para auxiliá-lo. O que acontece? Política, Marcelo, ele não é mais o deputado, né? A gente tem batido nisso aqui. Agora ele precisa dialogar, ele vai precisar dialogar. Ah, mas você não tem noção do que é o Congresso. Claro que temos, ele também tem, ele tem 28 anos lá dentro. Ele não é ele não está entrando agora, as pessoas acham que ele entrou agora, né? Então, como essa articulação precisa acontecer, chegou num ponto que, por conta dessas intempestividades, hoje ele não dialoga com ninguém. E o que aconteceu? O Congresso conseguiu o que queria, deram um nó, não anda nada, não passa nada. O Senado, a mesma coisa, e o Supremo Tribunal deu um nó nele. Ou seja, nós temos um presidente lá que ele só está em exercício, mas ele não tem força mais de fazer nada. E o que a gente brigava aqui o tempo todo era para que isso não acontecesse. E as pessoas não entendem, acham que está torcendo contra, ou que está isso. Não. A partir do momento que você é presidente, você precisa dialogar com todos. Ah, porque eu sei que o fulano é assim. Mas se não for ele, vai sair ele, vai entrar um outro que vai querer dialogar e vai tomar um espaço.
né? Então, o intuito sempre foi esse. Agora, quando você vê o presidente hoje participando desse negócio que teve lá em Brasília, e ele vai falar, bicho, não espere que a imprensa que está torcendo contra, os caras estão torcendo para o número da pandemia aumentar, meu amigo. Os caras não vão ficar na bota do presidente o tempo todo? Claro que vão. Ele não poderia falar, ele poderia até concordar com a pauta, mas ele não pode, tem que botar um boi de piranha lá, mas ele não pode discursar naquele evento, porque eles estão colando. Aí o Supremo Tribunal agora já está se manifestando, já tem gente querendo dizer que ele está a favor do AI-5, e eu não consigo entender, Marcelo. Sandro, é aquele famoso burning bridges, né? Então, meu irmão, se é para romper, então agora ele não pode mais retroceder. Então, se é para um choque de ordem, chegou o momento do choque de ordem e tem que ser choque de ordem, né? E aí, meu irmão, entenda como quiser, tome as medidas que a Constituição lhe possibilitar tomar, mas aí rompeu o diálogo de vez. Ou não podia chegar nesse momento, né? O que eu acho, e o que eu acho que foi a falha até o momento é o seguinte: o presidente ele tentou fazer uma... E quando eu digo ele, eu estendo a sua equipe, né? Logicamente, porque ele tem assessores, etc. É uma grande equipe. Tentaram fazer algo híbrido entre um choque de ordem e o jogo da política. Não vai funcionar, você desagrada todo mundo. É o Murilo. Exatamente. O cara não tá nem na direita nem na esquerda, pô. Ele fica ali, ó. Né? E aí, filho? E aí vai ou não vai? Mamãe tá aqui. Mamãe, calma, que eu não sei se eu tô, se eu não tô. Aí você veja a situação que a gente chegou, Sandro, que essa situação acarretou, que é a seguinte: você vê hoje, e somente quem não tem qualquer intelecto, que não consegue fazer uma análise desapaixonada, não consegue entender isso. A gente chegou numa situação onde o presidente da República declara guerra a um cara que ele articulou para colocar como presidente da Câmara e que ele fez questão de condecorar 2 vezes em um ano. Ou seja, isso aí pesa contra ele próprio, contra ele, presidente. O Maia, ele pode posar de coitadinho. Não, mas aqui quem me colocou aqui foi o presidente, eu tô aqui. E o Maia é pilantra, verme, vagabundo, safado, dos maiores, que a gente sabe. Meu irmão, o cara tá fazendo exatamente isso, tá dando uma de garotinho acuado no... Ah, ele roubou meu lanche, Lógico. E aí fica todo mundo, ai, Rodrigo Maia, vem aqui, a gente vai dar pepeta pra você mamar um cadinho, porque você tá tão magrinho. É o que tá acontecendo, cara, e quanto mais fazem contra o cara, e o cara, ai meu Deus, vocês viram o que ele falou pra mim? É um negócio... E o problema, Sandra, é o seguinte... Deixa eu ler só um negócio aqui, Marcelo, que o Gustavo Henrique está falando aqui. Sabe que não tem mais negociação com o Congresso. Mais de 91 milhões de pessoas com pelo menos um contra em atraso este mês. Eu nunca vi o Brasil lutar pela liberdade. Ou mata ou morre. É aquela questão que você estava falando. Já que você quer implementar um discurso contra o que está aí, meu irmão, parte para cima. Agora, não dá para ficar. Ele fala uma coisa na televisão, aí daqui a pouco ele fala uma outra coisa de giz. Aí a imprensa vai descer o porrete nele mais ainda. O Rony Ribeiro está falando aqui. É negócio de hospital, depois eu falo. Mas fala aí, Marcelo, vê se eu tô falando besteira. Porque, cara, eu penso assim, rompeu? Então rompeu, cara, Mas isso está desgastando e toda hora tem um negócio. Quando a gente acha que o negócio está aplainando, tá vindo mais um problema. Então rompe logo, pô. Exatamente. Assim, me agrada muito mais ver o presidente tendo essa atitude com um safado igual o Rodrigo Maia do que quando eu vejo ele botando a medalha no peito do Rodrigo Maia. Isso sem sombra de dúvida. Só que o que me preocupa é daqui para frente. Ele vai sustentar essa postura? Se for sustentar essa postura, tesão, eu saio da quarentena para comprar fogos para soltar aqui. Vamos para a guerra. Porque eu falei, Sandro, em 2016, 2016 eu falei com o Eduardo e com o Carlos no almoço, falei, o teu pai, ele tem a possibilidade de não ficar, porque eles estavam falando, né? Não, mas a gente tem que, cara, a gente tem que fazer um time legal, porque meu pai tem que ter maioria
no Congresso para aprovar as medidas. Eu falei, teu pai não precisa disso. Como não? Eu falei, cara, o teu pai tem algo que nenhum outro político tem. Teu pai tem um alcance surreal, um engajamento surreal. O teu pai, ele mata, meu irmão, ele mata, assassina a carreira política de qualquer pessoa em uma declaração. Então, tu sabe muito bem, né, Sandro, como é que funciona a coisa na política. Ó, Sandrão, o negócio é o seguinte, eu tô com essa proposta aí que é boa pro meu país, posso contar com o teu voto? Pô, brigadeiro, ó, se tu me liberar um cargo, se tu me liberar uma emenda, aí sim, senão lógico, não. Lógico. O que o presidente deveria fazer? Se era essa postura de choque de ordem, e era a postura que eu esperava e que ele prometeu, inclusive, de romper com o establishment, ele chegava lá e falava assim, Sandrão, você não posso contar com o teu voto, não? Beleza. Fazia uma live, abria a live lá, pessoal, tô aqui hoje, muito boa noite, presidente da nação aqui. Quero dizer para vocês o seguinte, estou com esse projeto de lei aqui, estou para mandar para o parlamento lá, e ele é importante para o Brasil, por isso, e eu fui perguntar hoje para o deputado Sandro Rocha se eu poderia contar com o voto dele, e ele me disse que não, somente se eu liberar algumas emendas, ou então alguns cargos, ou então algumas posições em comissões. O que vocês acham disso? Vou deixar aqui na descrição o link das redes sociais do Sandro Rocha, e o pessoal aí do Rio de Janeiro se lembra disso, tá? Que ele me pediu o cargo, meu irmão, ele fazia 1, 2, 3, na 4ª vez que ele fizesse isso, qualquer coisa que descesse do executivo, neguinho ia querer aprovar na hora, ia ligar para ele, presidente, aprovei, tá? Aprovei. Ele ia, mesmo, porque esse tipo de gente não respeita ninguém, não respeita o chefe da nação, ninguém. É a cambada de vagabundo mesmo. Então, eles, você tem que liderar pelo medo, tu não vai conseguir liderar pelo respeito, esquece. Ou você faz o jogo político, que é o que o Onyx Lorenzoni fez ele fazer durante um ano. Então, assim, a postura agora me agradou. Mas, Marcelo, a pergunta que eu te faço, que você foi líder do PSL aí na tua praça, a pergunta que eu te faço é a seguinte: todas as pessoas que entraram, se aproveitando obviamente dele, da força que o Jair tem, e tinha na época da pré-eleição, se tornaram contra o Jair. Todas as de mais relevância, que a gente fala que tem a própria Joyce, o Frota, uma série de pessoas. E ouvindo o depoimento deles, é muito parecido com o que a gente está falando aqui. Eu não estou julgando o fato em si, eu quero julgar o seguinte: todos falam, entre aspas, a mesma coisa. Ele não escuta ninguém, ele não dialoga com ninguém, ele é autoritário e ele faz as coisas da cabeça dele e não mede consequência. Você não acha também que... Então, mas é isso que é estranho para mim, cara. Ele não escuta ninguém. Ok, a gente sabe que ele não é bom em escutar o contraditório, ok. Ele não dialoga com ninguém, mas aí ele dialoga com o Rodrigo Maia, até o momento, ele dialoga com o Alcolumbre, ele dialoga com o Dias Toffoli. Você chegou no ponto. Então, peraí, porra. Não. Então é para não dialogar? É sistema de guerra? É sistema de guerra, não é para dialogar com vagabundo. Então, beleza, não tem diplomacia. É assim, meu irmão, é choque de ordem, maravilha, tesão. Agora, o que não dá é você não ouvir a sua base, né, a quem te dá sustentação, e querer dialogar com um pilantra vagabundo sem vergonha. Aí é receita do fracasso. E tanto é que a gente vê hoje, ele tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do nosso judiciário, o chefe do judiciário, que é o Dias Toffoli, todo mundo com a faca no pescoço dele. Ele está de mão atada. É isso que eu falo, porque ao mesmo tempo que a gente tenta entender o quadro para poder falar aqui sobre, existe uma discrepância, porque ora ele está dialogando com pessoas que ele falou que não ia dialogar, e a própria sua base, que foi... cara, a renovação do Congresso foi de mais de 40%, cara. Então não teria que estar vivendo esse inferno hoje, na proporção do que era a principal dúvida antes. Pô, será que a gente vai conseguir entrar e renovar o Congresso? Marcelo, esse foi o fato que eu não quis vir como deputado federal. Eu falei, cara, eu não vou entrar nesse Congresso, porque enquanto isso aí não tiver renovado, vai ser esse mesmo sistema em que eles vão ficar acuando para poder receber. Aí o inusitado aconteceu. Mais de 40% na renovação. E hoje é como se o presidente tivesse isolado, o Congresso se voltou contra completamente, o Senado não quer nem conversa e o Supremo com aquela boa vontade para poder caçar o resto que faltava ainda de autonomia para ele.
Resumindo. Exatamente. Mas o que acontece? Mas o que acontece também, Sandrão? O que acontece também? A gente tem que lembrar que com ele foram eleitos os que seriam base dele, a grande maioria completamente despreparado, né? Não tem o conhecimento mínimo, não tem o conhecimento mínimo de estratégia política, eles não sabem como agir lá dentro. E uma vez lá dentro, por não saberem como agir e não saberem como agregar ao presidente, se colocaram em duas posturas, ou saíram fora e resolveram cada um correr atrás dos seus próprios interesses, que ao meu ver o que aconteceu com o Frota, o que aconteceu com a Joyce, foram atrás dos seus próprios interesses. Mas isso estava na cara desde o início. Desde o início estava na cara ali, não enganava ninguém. Ou permaneceram ao lado do presidente, mas aí na qualidade de subserviente, entendeu? De somente reverberadores do que ele fala. Amém. Só dizer amém. Então aí também não agrega em nada. Então, assim, ele se cercou de uma quantidade de gente inócua que não traz nada. Hoje mesmo eu falei, eu gosto muito daquele menino do Felipe Barros, gosto muito dele, aquele deputado. Acho que é um dos poucos ali que salva dessa galera que entrou. E hoje eu falei para ele, cara, eu gostaria de, antes de você emplacar essa fora Maia, lógico, para ontem. Maia é vagabundo, sem vergonha, pilantra, eu quero que ele nunca mais seja eleito para nada. Agora, antes de emplacar um fora Maia, eu, como eleitor, eu gostaria de ver você fazer uma meia-culpa por ter votado no Maia para a presidência da Câmara. Eu ficaria feliz que você viesse. Eu vou chorar depois dessa. Eu vou chorar, porque eu falei isso o tempo todo, cara. Quando começou esse papo lá de botar o Rodrigo Maia, eu falei, peraí, cara. Não, pelo amor de Deus, Rodrigo Maia não. 300 pessoas ali, você vai escolher o cara que estava na lista da Odebrecht, tinha acabado de sair, fresquinho, Lava Jato. Porra, é surreal. Aí depois quiseram me vender o peixe do cara lá da PGR. Porra, o petista, eu falei, não, cara, tá chovendo pra cima. Entendeu? Isso é uma coisa surreal. Eles não fazem essa minha culpa. Eles não fazem. Eu nunca vi ninguém chegar assim, ó. Olha, foi um equívoco. Nós achávamos que era assim. Achávamos que poderiam ter governabilidade, passasse por esse lugar, mas fomos traídos. Porque lá eles prometeram uma coisa, fizeram. Ninguém fala. Exatamente. Eu não consigo entender. Exatamente. E o que incomoda não é o erro. O erro, quando você sabe que a pessoa erra querendo acertar, não tem problema algum. Todo mundo erra. Eu erro 1000 vezes por dia, tu também. Não... Todo mundo erra. Todo mundo erra. Ninguém espera que eles sejam infalíveis. O que incomoda é a falta de comunicação com o povo na hora que eles erram. O que acontece? Para se comunicar, eles são muito bons. Eles fazem 50 selfies por dia, 300 postagens no Twitter, 800 no Facebook e 1000 no Instagram. Agora, eu não vejo um deles falando, galera, desculpa por ter votado no Maia para a presidência da Câmara, errei, e agora estou aqui pedindo para vocês me ajudarem a entrar na Fora Maia. Até eu ia botar hashtag Fora Maia, se eu escuto. Mas, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa dentro disso, que eu já falei aqui também na minha live. Você não acha que está tendo um jogo duplo, não? Tipo assim, na frente da câmera, com o meu público, eu ligo a minha live e falo, não, porque o Maia não sei o quê, porque não sei o que lá. Por trás do pano, tá todo mundo dialogando com o cara, menos o pessoal do presidente. Tipo, eu fico bem com o meu público, dizendo pro meu público que eu sou fora Maia, mas lá, sabe por que eu tô falando isso? Porque todas essas pessoas, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, estão sempre no bolo. E as votações que têm acontecido têm apontado um número de votos contra o executivo, contra o presidente, que não combina com a estatística. Se você pegar estatisticamente, quem está falando mal do cara e os números que estão contra as demandas que o presidente está colocando não está batendo. Então, tipo, ou alguém está mentindo, entendeu? Tipo, eu estou falando aqui que eu sou contra, que eu não sei o quê, mas por trás do pano eu estou fazendo o jogo do Congresso, porque no fundo, eu quero mais é que se renove, que dê um processo de impeachment e tanto faz. Porque a estatística, os números, eles não mentem. Tá tomando de lavada. Chegamos no ponto da ingovernabilidade. Só que é o seguinte, cara, deixa eu emendar uma outra pergunta para você. Com essa pandemia, com esse problema todo, o maior risco que está acontecendo agora é o seguinte:
os estados não têm como pagar a sua folha de pagamento. Não tem. Está colapsando. E isso está... A gente está assim, prestes a ter uma coisa muito complicada nesse sentido. Você está conseguindo fazer essa ligação também? Você está conseguindo enxergar isso? Sandrão, o que eu estou vendo? Há um movimento, sem sombra de dúvida, já de governadores aqui no Brasil, de alguns fizeram uma espécie de uma aliança entre governadores que são contrários ao presidente. Governo paralelo. Não, paralelo. E o pior, tá? E aí não interessa se você acha que o presidente está certo ou está errado. O cara é o chefe da nação. Claro. Então, você não pode ferir a hierarquia da República. Protocolo. Ele manda, os governadores seguem. E semana passada, numa clara afronta ao presidente, o STF decidiu pela autonomia de cada governador para decidir o que é melhor para o seu estado. Isso aí é um absurdo, cara. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso aí, você gera uma desordem, e para você ter um problema muito sério no país, é dois tempos, ainda mais num ambiente polarizado que a gente vive. Agora, por que isso está acontecendo? Você vê na natureza, meu irmão, tem aquele leão brabo que ataca e marca o território, ninguém do bando mexe com ele. É se ligar que ele está machucado, que aí um bonitão já aparece ali, pau, entendeu? Então acontece, o presidente, e o que eu digo é o seguinte, o presidente, o que eu acho, justamente quando a gente é bom caráter, quando a gente tem uma postura íntegra, a gente, ainda que inconsciente, de uma forma inconsciente, a gente espera que o nosso interlocutor, ou a pessoa que está lidando com a gente, haja da forma que a gente agiria no lugar dela. A psicologia explica esse fenômeno. É por isso, inclusive, que quem é honesto é quem toma a bola nas costas. Vagabundo vai dar cano em 7-1. Tu não consegue, meu irmão. Porque o cara ele já espera que vai ser 7-1 igual a ele. Então, acontece, o presidente ali, meu irmão, ele foi de sangue doce para essa galera, muito influenciado pelo Onyx Lorenzoni, que foi quem meio que convenceu o presidente a fazer o jogo político ali. Você canta essa bola do Onyx desde o início, né, cara? Porra. Você canta essa bola desde o início. Desde do dia seguinte que a gente venceu a eleição, e aí ele falou, não, meu ministro da Casa Civil. Eu falei, puta, cara, vai botar um cara que é altamente ambicioso sob o ponto de vista político, um cara que é jogador nato, para tocar a pasta mais importante que existe. Porque é a pasta por onde tudo passa, todas as nomeações, tudo, o cara decide tudo. Abaixo do presidente. O ministro da Casa Civil, ele manda muito mais do que o general Mourão, porra. O general Mourão é carro de expectativa, tá ali se acontecer algum B.O. E aí o Onyx fez muito bem. O que ele fez? Colocou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, colocou o Alcolumbre no Senado e montou o tal do Centrão, meu irmão. Agora... Presidente, agora o negócio é o seguinte, ó. Vamos conversar aqui. Sabe que esse pessoal aqui é meu, né? Pra você ter qualquer coisa aprovada, aquela estatalzinha lá do meu estado lá, tem um pessoal para colocar lá. Queria garantir aqui uma eleição. É complicado, é o jogo da política, entendeu? Então ele foi de sangue doce, confiou em gente que não deveria ter confiado. E, meu irmão, é a mesma coisa que tu ser um empresário do Gustavo Lima hoje em dia. Meu irmão, se tu quiser fazer uso do garoto para tu se alavancar o resto da vida, tu vai conseguir. O nosso presidente, ele entrou como um popstar, ele é meu irmão, é o suprassumo da política. O vagabundo colou o dado dele e falou, vou usar esse cara aqui para fazer um esquema aqui dentro, depois eu boto a faca no pescoço dele. E ele caiu bonitinho. Eu acho exatamente a mesma coisa. Eu acho que o presidente foi traído, sim, por muita gente. E do lado dele, infelizmente, não teve uma equipe capaz de enxergar isso e administrar melhor essas situações lá atrás. E hoje ficou mais complicado. Marcelo, para a gente se despedir agora, nós estamos encerrando aí essa nossa live, já te agradecendo aí por esse domingo. Quero fazer uma pergunta para você que até hoje eu não consegui entender. Por que não o Magno Malta? O que aconteceu com o Magno Malta? Que ele estava na bola da vez, ele estava ali, pronto. Magno Malta, para mim, tinha que ser um vice-presidente na época. Para mim, ele tinha que ser, porque é um cara que articula bem, é um cara que passou um perrengue por ter ajudado na época do Lula lá a se eleger. Ele conta isso chorando,
né? Porque ele foi iludido, traído também. Para mim, ele seria a figura que faltava no governo, porque ele tem uma capacidade de articulação, ele é malandro, malandro no bom sentido da palavra, né? De poder dialogar, e de repente sumiu. Ninguém fala mais do Magno Malta, ele calou a boca. E o que você acha que aconteceu com o Magno? Então, Sandrão, deixa eu te passar um panorama de quem estava de dentro da brincadeira, né? Ativamente, assim, dentro da equipe que estava concorrendo mesmo. O Magno, eu sempre tive uma ideia do Magno, um cara muito legal, um cara muito bacana, né? Só que o que aconteceu? A primeira opção do presidente para vice-presidente foi o Magno Malta. O primeiro a ser convidado foi o Magno Malta. E o Magno Malta não acreditou no projeto. Ele não acreditou que o presidente pudesse ser eleito lá no começo. E ele negou. E ele disse que não, que ele, presidente, vou te ajudar aqui, vou concorrer, vou te ajudar concorrendo, puxando voto aqui e tal. E eu acho que isso magoou o presidente, minha visão. Tá? Isso é um fato, que ele foi convidado e ele não acreditou no projeto, ficou com medo de perder o cargo, o mandato e tudo. Né? Porque ele achou que ele seria reeleito, né, de qualquer forma. Tá. E então, isso aí eu acho que criou uma cisão ali emocional. Tá? E o que eu percebi durante a campanha, o Magno Malta ele fez uma estratégia que eu não achei bacana. Ele fez o que o Onyx fez, só que o Onyx uma vez o presidente eleito. O Magno, ele foi em cada estado, cara, ele pegava uma pessoa independente de ser do partido do Jair ou não, qualquer pessoa que ele identificasse que tinha possibilidade de ser eleito, ele falava, vou te ajudar aí, vou fazer um vídeo pedindo voto para você, não sei o que, só que tu é do meu time, tu é do time Magno Malta. Ou seja, ele já estava criando um bloco dele antes sequer do presidente ser eleito. Isso aí, cara, para quem conhece um pouco de política, era para dar para ele poder de barganha uma vez lá dentro, sem sombra de dúvida, pegar um ministério, alguma coisa assim, entendeu? Só que Deus foi justo e uma boa parte do time dele não se elegeu e nem ele mesmo se elegeu. E eu sei disso porque ele apoiou gente aqui em Santa Catarina, né, nessa mesma promessa de ser do time dele, gente aqui de Santa Catarina que estava concorrendo contra os candidatos do presidente, cara. Essa então, eu não sabia. Me decepcionou. Me decepcionou pra caramba, que eu tinha uma outra visão do Magno Malta, sabe? Eu tinha uma outra ideia dele, né? Mas aí que eu vi legal que, meu irmão, que política não é pra bobo, não é? E não tem santo na política, não adianta. Eu nunca abordei esse tema aqui porque realmente eu não conhecia o que estava por trás, então eu não poderia falar, né? Mas eu espero realmente que o Brasil possa reencontrar um caminho aí do diálogo, que o presidente possa ter um bom êxito aí na condução, porque se não mudar o jeito vai ficar complicado. Marcelo, chegamos ao final aí do nosso bate-papo, queria te agradecer, cara, muito pelo teu tempo aí nesse domingo, desejar um final de domingo bom para você e para sua família e deixar aberto aí para você se despedir, se tem algum recado, pessoal que quer seguir o canal do Brigadeiro, já tá aí, ó, tá embaixo do vídeo aqui, a gente não consegue ver aqui, mas tá embaixo do vídeo, e a palavra é sua aí, cara. Sandrão, quero te agradecer pelo convite, estar aqui com você e com a Débora essa noite, foi muito legal, sempre bom ouvir pontos de vista convergentes e divergentes também, sobretudo divergentes. E o que eu deixo aqui de aviso para as pessoas, sobretudo é uma forma de um aviso até amigável, assim, cara, é que entendam que na política não há santo na política. A gente não está falando aqui sobre um concurso papal para ver quem é o próximo papa, quem está mais perto de ser um santo. Aqui na política não existe santo, não existe inocente, tá? Todo mundo ali, meu irmão, o mais bobinho te engana sem você perceber. Então, assim, por mais que o presidente seja bem intencionado, igual nós acreditamos que ele seja mesmo, muita gente na sua equipe não é. E isso coloca o seu próprio governo em risco. Então, que as pessoas entendam que a única forma da gente mudar o Brasil mesmo é qualificando o eleitorado, é que a gente se torne cada vez mais crítico, cada vez mais exigente, né, para que a gente qualifique as pessoas que a gente coloca lá dentro. E que não possamos dar uma reeleição
para quem não mostrou nada no primeiro mandato. Então, isso é o básico, e para que a gente consiga chegar a esse nível enquanto eleitores, é importante que a gente deixe o fanatismo de lado, a paixão de lado, e sejamos sempre críticos em relação à política, sempre críticos, como um bom conservador é. Então, esse é meu recado e meu conselho a todos aí. Valeu, Marcelo, muito obrigado pela tua participação. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho para dar um recado final aqui, já agradecendo mais uma vez ao Marcelo, a Débora. Realmente hoje a gente chegou a quase 9 mil pessoas aqui na live, foi muito bom. Deixa eu só agradecer aqui também ao Marco Aurélio, novo membro aqui do nosso canal. Deixa eu ler aqui, porque temos o Negão Narrador aqui. Se o povo está em casa e muitos achando que estão de férias, por diacho as pessoas não fazem manifestação na semana normal, domingão os poderosos estão coçando o saco, aí fica difícil. Eu também concordo, sempre fui contra esse negócio da manifestação com data marcada para domingo, eles não estão nem aí para gente. O Otávio, olá Sandro, Marcelo, Sandro, pensei que estava sumido, paguem um café para o Marcelo, brigadeiro, valeu. Gustavo Henrique, já falou aqui, o Rony, vocês viram o vídeo de um dos donos do Hospital Samuel aqui de Manaus explicando um método bem mais inofensivo, com 100% de sucesso no tratamento do Covid? Não, ainda não. Um abraço para Denise Carvalho, nova membro aqui do canal, Daniel Júnior, muito obrigado. E a Linda Culinária. Teremos a chance de optar por nossa liberdade e nos livrar do controle da inteligência artificial, chip e vacinas? Olha, Débora, Linda, eu acho que não. Isso é uma coisa, um movimento que vem e que não vai terminar. Pelo contrário, ele vai se estender. Galera, muito obrigado a todos. Seja membro aqui do canal, ajude esse trabalho. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Conte aqui com a gente também, que você precisar. Quando você tiver também nas suas competições aí, a gente aqui gosta muito também de MMA. Traz para o jogo. Eu sigo um canal, cara, muito interessante, que é da galera do MMA aqui lá do Rio de Janeiro, que comenta sobre as lutas. É muito bacana. Eu sou dessa época, né, cara, da Academia Naja, a galera do Rickson. Eu gosto muito também. Eu fui lá do Carlos Pedro, né, do CP, cara. Treinei lá com os caras também, então, o Dedé Pederneiras. A galera toda eu curto muito também. Que você precisar aí, conta com a gente para divulgar as coisas aqui, que vai ser um prazer, beleza? Obrigado, meu irmão. Digo mesmo, tá? Fica com Deus aí, você e todo mundo da sua audiência. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Com esse final aí do nosso amigo Brigadeiro, me despeço de vocês aí. Lembrando que essa semana nós teremos várias lives também. Vamos falar sobre essa questão aqui da legislação do decreto 10.046 e 10.047, que vai explicar para vocês que o Brasil também antecipadamente assinou essa coisa do cadastro social positivo, todas essas mentiras do sistema, para dizer que a gente tem algum tipo de benefício, né? Que agora a gente vai contribuir, porque não sei o que você está vendo aí, se você viu o aplicativo da Caixa Econômica, ele é um contrato quase de vampiro, onde ele te dá um empréstimo, lá vai te dar a coisa, mas tá ali, dizendo que eles vão ter acesso aos seus dados, né? Vão começar a controlar a sua vida, e assim que vai. Marco Aurélio, obrigado, novo membro aqui do canal, acabou de se inscrever. Obrigado a todos, gente. Vamos acompanhar essa semana. A live foi incrível hoje. A gente vai tentar convidar mais pessoas com diversos pensamentos diferentes para a gente poder trazer aqui uma quantidade de informação com qualidade para vocês. Eu vou tentar falar com o Rubens, eu quero muito falar com o irmão Rubens aqui, quero que ele participe, quero que o próprio Daniel Mastral, que eu tive a honra de participar da live dele, quero o Caio Fábio aqui debatendo com a gente também. Muitas pessoas que eu admiro, que eu gosto, quero trazer aqui para a gente enriquecer cada vez mais o nosso debate. Oi? O pessoal quer ser membro aí, primeiro link na descrição aqui, você clica e faz a sua inscrição, que com certeza vai ajudar muito para essa nova fase do canal. Assim que essa tempestade passar, a gente está com interesse de viajar o mundo inteiro, principalmente buscar o que está por trás dos panos, né? Para quem ficou na dúvida e a respeito da questão da pedofilia e desse escândalo todo que aconteceu no mundo, dessas crianças sendo resgatadas em Nova York, em vários pontos do mundo também, durante a semana a gente vai abordar também esse tema. Lembrando que algumas hashtags e alguns nomes envolvidos
nessa situação, acreditem ou não, é crime, porque está sendo investigado pelo FBI. Tem algumas páginas aqui que eu fui fazer pesquisa para poder trazer mais dados sobre isso, e a gente queria falar sobre isso hoje também, até por conta da repercussão, a quantidade de pessoas que me mandou inbox dizendo que foi abusada quando criança, homens e mulheres. Eu contei a minha experiência para vocês, vocês viram, vocês não têm ideia do que aconteceu, e a gente vai tocar nesse assunto sim, tá? Mas só que a gente tem que ter cuidado, porque em alguns lugares que eu fui pesquisar, tava um banner bem grande assim, ó. Esse nome é proibido você colocar, pesquisar ou importunar essas pessoas, porque está sendo investigado pelo FBI. Gente, é um projeto macabro que está sendo desbaratado no mundo inteiro. Vocês fazem ideia do que está por trás disso tudo. Então não é fácil, não é qualquer pessoa que pode chegar e abrir e falar, porque tem consequências severas. Então a gente está se cercando aqui para poder fazer uma coisa legal. Mas a tônica do canal daqui para frente é essa. Participações, pessoas de diversos pensamentos, diversas frentes, para a gente poder trocar ideias aqui e trazer para vocês um conteúdo cada vez melhor. Tá bom? Por isso que a sua ajuda é muito importante nesse momento. Seja membro aqui do canal, link na descrição. Desejo a todos um ótimo final de domingo, uma maravilhosa semana, já agradecendo a minha equipe de trabalho também, o Luiz, o Alexandre, que tem se prontificado diuturnamente aqui a trabalhar exaustivamente para que você possa ter uma qualidade cada vez melhor aqui nas nossas transmissões. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Tchau! Turn us to thousands, and we'll grow.